O Davi está aqui com a gente hoje, ele é quiropraxista e eu tenho as crianças aqui também da Maxfama. Aliás, obrigada Maxfama por nos ceder os modelos mais uma vez. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Vem para cá, Davi. Nós vamos falar de um assunto muito importante hoje, que é a necessidade de você tomar cuidado na hora de comprar a mochila do teu filho. Isso parece uma bobagem, mas o problema é que coluna é um problema que cresce gradativamente e que não tem idade para começar. Então, os cuidados com a nossa coluna tem que começar desde cedo, né, Davi? Boa tarde, querido. Uma alegria ter você aqui com a gente, viu, Davi? Quem que está aqui comigo? Deixa eu pegar, dá uma fichinha para mim, Vinícius. Deixa eu ver o nome de todos os modelos aqui, para poder passar para você que está em casa. Olha, o Matheus, vai levantando a mão aí. Matheus, o Breno, a Lídia e a Vitória, certo? Eles estão prontos para ir para a escola, você vê que as roupas estão todas fashion. Já estão todos que equipados. Agora está super moderno, né? E cada um está com uma mochila diferenciada, que é proposital mesmo, para o Davi poder mostrar para a gente a importância disso. Primeiro me mostra aqui o que é que acontece quando se carrega peso. Claro que serve para os adultos também, né, Davi? Sim. Mas as crianças têm uma coluna mais, vamos dizer assim, sensível? Não, com certeza, né? A gente tem que pensar sempre na infância que a gente está no processo de desenvolvimento. Certo. E o desenvolvimento da coluna, ela vai ditar até o nosso próprio envelhecimento. Então, muitas vezes, se a gente usa, né, o corpo de uma forma errada, isso evolui lá na frente para hérnias de disco, problemas na coluna, que poderiam ser evitadas no passado. Certo. E nesse processo de desenvolvimento, a criança, ela desenvolve a curvatura da coluna. Então, a gente, olhando assim pela coluna, né, esse aqui é a visão lateral dela, olhando de lado. Essa curvatura está certa? Isso, ela está certa. O que acontece? Aqui é o pescoço, que a gente tem uma curvatura da cervical, depois uma outra curvatura na torácica e uma curvatura na lombar e outra no sacro. Certo. Como vocês podem observar, ela forma um tipo de uma mola, que é como se o impacto do peso, da gravidade, ela trabalhasse essa mola para amortecer. Mexer, vamos dizer assim. Isso, por isso que é tão importante a gente ter os arcos bem feitinhos. Tá. E um segundo recurso de amortecimento é o disco. Né? Então, se eu, por exemplo, eu não tenho o arco bem feito, a pressão vai no disco. Aí lá na frente, o que acontece? A hérnia. Hérnia de disco. Então a hérnia de disco, ela não acontece por acaso? Não acontece por acaso. Em algum momento a gente colaborou para isso? Com toda certeza. A coluna é como se fosse uma conta bancária que você só coloca dinheiro. Que você coloca, você só tira. Aí você não pode mais colocar mais nada. Então vai tirando, tirando. Se tira demais, aí chega uma hora que falta. Olha, por exemplo, Davi, Matheus, não se mexe, que eu vou mexer você só para mostrar uma coisa. Vira um pouquinho só. Isso. Ó, olha a posição. Não, os meninos vão mostrar na tela. Eu quero mostrar ele inteiro para você ver a posição que ele está. Isso. Se você ver de lado, você me dá para mim, dá a impressão de que ele está assim, ó, com essa parte aqui para frente e aqui e essa parte aqui mais para trás. Isso. Esse tipo de mochila, ela altera de duas formas. Primeiro, a localização que ela tiver. Pode virar mais, Matheus. Vem mais para frente. Mais para cá, Matheus. Pro ladinho. Ai. Se a gente colocar, por exemplo... Mais um pouquinho, Matheus. Isso. Obrigada. Isso. Se a gente coloca, por exemplo, a mochilinha, né? Aqui atrás, o peso vai vindo para trás. Aí o Matheus vai inclinando e aí ele joga o quadril para frente para poder compensar. E daí, além de tudo, o fato de estar uma alça só desse lado ainda prejudica mais ainda? Também é o segundo ponto que influencia. Então, o fato de ter sempre uma alça, eu acabo pressionando a musculatura e a articulação, afundando essa estrutura e gerando tensão. Mais para um lado que para outro. Exatamente. Aí, no decorrer da vida, vai causando desequilíbrios. Outra coisa, aqui, eu não sei se essa está pesada. Está pesada, Matheus? Não, né? Está vazia. Estando vazia, também pode dar, a gente só mostrou como uma forma ilustrativa. E mesmo assim, sem peso nenhum, ele estava arcado. Sim. Então, na verdade, é mais a posição e o tipo de mala mesmo do que o peso dela. A gente tem que observar duas coisas. O peso, né? Então, ele nunca pode exceder mais de 10% do peso corporal da criança. Então, o Matheus tem 21 quilos. Então, ele não pode exceder em carga mais de 2 quilos dentro da mochilinha. Entendi. Esse é um primeiro ponto, o peso. Mas, às vezes, a própria criança utiliza uma mochila que tem pouco peso, porém, aquela mochila traz uma postura errada. Que é o caso dessa daqui. Então essa mochila não serve para o Matheus? Essa mochila não serve. Serve para quem a mochila dessa? É melhor evitar, pelo fato de ser a transversal. Na verdade, se for utilizar essa mochila, existe... Segura só um pouquinho para mim. Matheus, fica um pouquinho de frente. E aí a gente vai segurar a mochila de frente aqui assim, ó, como se você fosse carregar a mochila. Ah, então se for na transversal, o ideal é colocar para frente. É abraçar a mochila. Isso, dá uma abraçadinha aqui na mochila. Isso, para poupar a pressão em cima da alça. E daí, consequentemente, ele não vai ficar assim tão arcado como nós tínhamos visto. Exatamente, e se possível, alternar. Então é uma questão de adaptação
para poder usar uma mochila como essa. Mas é claro que se você puder simplificar a vida e pegar uma mochila que tenha mais a ver com a criança, é melhor. É melhor, com Daí, certeza. ao lado, a gente tem o Breno, e o Breno tá com uma malinha de rodinha. Isso. É o ideal a rodinha? Então, a rodinha... Matheus, só troca de lugar com o Breno, por favor. Vem agora para esse canto. Então, na mochila de rodinha é muito comum, né? E muitas pessoas acham... Vou segurar sua coluna aqui, tá? Ah, tá. Fica à vontade. Muitas pessoas acham que o fato de, por exemplo, estar com rodinha dá até para caprichar mais no peso, o que é um perigo. Porque, infelizmente, o asfalto, né? A calçada, ela é irregular, tem que passar por escada, então, às vezes, acaba dando mais trabalho. Esse tipo de mala de rodinha, a gente tem um pequeno detalhe. Quando a gente, por exemplo, Breno, quando coloca mais para trás a mochila, como se fosse arrastando ela. Isso. Nesse processo... Você usa a mochila com rodinha, Breno? Você faz assim? Como que você faz com ela? Desse jeito mesmo? Tá. Isso. Aí o que acontece? Dá um passinho para frente, Breno. Mais um. O que acontece? Se a mochila, né, ela ficar muito distante, olha o que acontece com o ombro já vai do Breno. Puxar para trás. Exatamente. Certo. Então, o segredo, ele está onde? Trazer sempre na linha da cintura. Porque aí eu consigo equilibrar melhor o ombro. Se eu carrego com ela muito aqui para trás, eu sempre vou sobrecarregar um lado. E você só vai conseguir carregar dessa maneira muito perto se ela não estiver muito pesada. Se não estiver muito pesada, você vai arrastando e não consegue, E tem que ter conscientização postural, né? Para sempre trazer aqui. Então essa opção é uma opção legal. É uma boa opção. Ou vamos dizer assim, menos pior. Mas também a gente tem que levar em consideração de evitar exceder os 10% do peso corporal. Certo, sempre, né? Porque às vezes, só porque eu tô com a rodinha eu posso colocar mais peso. Mas isso pode gerar um impacto lá na frente. Certo. Agora, Breno, troca de lugar com a Lídia, por favor. Vem para cá, Lídia. A Lídia, ela já está com uma mochila que está mais correta. Mentira que essa mochila nas costas é correta. Embora, assim, a alça, se ela pudesse ser um pouquinho mais aqui, ia ser melhor. Quando ela é muito para baixo, ela acaba alterando a angulação. Puxa a pessoa para trás. E se, por exemplo, no caso da Lídia, se ela tivesse com uma mochila acima de 10% do peso dela... Fica um pouquinho de lado agora, só para a gente mostrar para você que está em casa. Ó, o que ele falou? Que tinha que estar mais aqui em cima, tá vendo? Pode ficar com o corpo retinho ali. Tinha que ficar aqui, certo, Isso. Davi? Então tem que dar uma apertadinha na alça para poder atingir a angulação certa. É sua mesmo essa, Lídia? Não. Tá pesada essa mala, não tá? Não tá, Davi? Puxa pra você ver. Tá um pouquinho pesada. E aí, por exemplo, nesse caso, se excede, no caso, ela tem 29 quilos? Quanto que você está pesando? 20 quilos. 29. Então, não pode passar de quase 3 quilos o peso. Certo. Né? Se pesa muito, aí começa... E tem uma maneira que eu tenho que me policiar para andar, para não ter problema? Sempre o tronco, né? Aberto para trás, olhando para frente. Tá. Se for olhar para o chão, com os olhos e não com a cabeça. Né? Serve pra gente também. Tá. Com toda certeza. Então essa também não é ruim? Não, essa não é ruim. Se estiver no peso adequado e a criança tiver essa consciência corporal também de acertar. Exatamente. Tá. Tá legal, Lídia. Lídia, vai, troca de lugar com a Vitória agora. Vem, agora Vicky. a Vitória. A Vitória já está carregando numa forma mais estilosa. A né? Vitória então, toda estilosa. No caso da Vitória... Só que numa dessa, Vitória, você pode ficar toda torta. E aí, no caso da Vitória, a gente percebe que o ombro direito dela está mais alto do que o ombro esquerdo. Você está levando o peso no ombro direito. Tanto que você sabe que a gente que é mulher que tem mania de levar a bolsa, o lado que você leva mais parece que fica mais torto mesmo, né? É automático isso. E aí a gente imagina o seguinte, imagina fazendo isso durante toda a infância. Como que o corpo ele vai se adaptar em relação a esse tipo de demanda? Mesmo? Vai. Aí aquelas escolioses iniciais, né? Elas podem ser desenvolvidas, inclusive, pela má postura na infância. Tá. E lá na frente, uma escoliose, ela pode dar trabalho aí no dia a dia. Então, no caso da Vitória, ela tá estilosa e tal, mas nós vamos enfiar o bracinho dela do outro lado ali, certo, Exatamente. Davi? O ideal é trazer para o outro braço. E também, para não perder o estilo, de vez em quando pode alternar os lados. Mas evitar de ficar muito tempo com um lado só. Mas é que a gente não lembra de ficar alternando, né, tem que lembrar toda hora. Esse é um desafio. Bom, então a regra básica, para a gente resumir e finalizar, Davi. O peso é só 2%, 10%. Ou melhor, só 10% do peso corporal. Exatamente. Se você gosta de usar só de lado a bolsa, você tem que usar um pouco desse lado, vai para a escola desse lado e volta desse.
Sim, certo? ou alternar, né? Na ida faz várias vezes de um lado. Se for atrás, deixa no lugar certo da parte do ombro, porque se ficar muito para baixo, você vai forçar. Eu acho que a mais preocupante, na minha opinião, é a do Matheus. Sim. Essa transversal e pesada desse jeito. A do Matheus eu particularmente não gosto muito. Vamos eliminar a do Matheus. Podemos. Então eu posso comprar o que para o meu filho? No caso do Matheus, ou a de rodinha, com a condição de arrastar a de rodinha com a alça, né, na altura da cintura, na linha da cintura, ou da forma com as duas alças, como a Lídia está usando. Mas eu, particularmente, eu acho que a da rodinha é melhor, né, Davi? Então, depende. Porque também tem sempre... Se você não puxar coisas lá, né? E também tem a mania de sempre carregar, por exemplo, com o braço direito. Então, assim, a coluna vertebral, sempre que você utiliza mais um lado que o outro, você vai causar desequilíbrios. Ai, meu Deus do céu, Esses desequilíbrios vão causando alteração. Não é à toa que 85% da população mundial sofre de dor nas costas. E é por quê? Porque, inicialmente, a gente utiliza o corpo errado. A gente nem sabe, né? Infelizmente, esse é um ponto muito importante de se comentar. A gente aprende na infância que a gente tem que lavar as mãos antes de comer, que tem que escovar os dentes depois da refeição, mas a gente não é estimulado na infância a ter uma postura correta em várias situações. E o fato da criança não ter esse estímulo para aprender a utilizar o corpo da forma ideal para ela, faz com que ela vá criando desequilíbrios que vai evoluir para inflamação e degeneração. Olha, eu vou deixar os contatos do Davi para você, até se você tem alguma dúvida ou se você já tem um problema, a quiropraxia auxilia demais na recuperação das pessoas que têm algum trauma, principalmente na coluna, na região do quadril, que também é muito comum, ou mesmo você sente muitas dores nas costas, muitas vezes acontece por causa disso. Então eu vou deixar, o site é maiscoluna.com.br, não tem como esquecer. Quiropraxia mais coluna, e tem os telefones fixos também que você pode marcar o teu horário com o Davi para ele dar uma olhada e te explicar exatamente o que você tem que fazer, principalmente também no que diz respeito à mudança de hábitos, porque nunca é tarde. 3207-1966 e tem o WhatsApp também, 943650903. Davi, obrigada demais, adorei. Volta sempre para dar umas orientações para a gente, porque nunca se deixa de falar e de prestar atenção. Olha, quero mandar um beijo pro pessoal da Maxfama, a Ana Paula, que está aqui sempre com a gente, preparou as crianças para nós. Maxfama.com.br é o endereço da Maxfama para você ver, conhecer todo o casting. Eles têm também, desde recém-nascidos até o pessoal da melhor idade. Quero mandar um beijo e agradecer todo mundo que participou dessa pauta de hoje, deixando essas crianças ainda mais lindas. Um beijo pro pessoal da Bibi Calçados, o Instagram deles é Bibi, e também tem o site que é o bibi.com, Mini Us, que o Instagram é Minius e minius.com.br, Forever 21 Brasil, o Instagram é Forever 21 Brasil, ou então forever21.com. Papel Magia, o Instagram é Papel Magia Oficial e o site papelmagia.com.br. A Pampili também, o Instagram Pampili_oficial, pampili.com.br é o site. Parise Jeans, o Instagram é Parise Jeans e também o site parisejeans.com.br. A Alfabeto, a loja, o Instagram é Loja Alfabeto e o site é alfabeto.com. A Anusca também tem o Instagram, que é o Instagram anusca.oficial e a loja.anusca.com.br. E a Jimmy Candy também estão sempre aqui conosco. O Instagram é Jimmy Candy, está aí na tela para você. E o site jimmyoficial.com para você também saber mais sobre cada uma dessas lojas e deixar os seus filhos ainda mais bonitos, certo? Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu?